Capítulo 243, O Leilão. Tradução, GP Revisão, Azel. Mu Qianqian ficou um pouco surpresa ao ver que Lindong permanecia indiferente sob o olhar dela. Seus belos olhos de flor de pêssego varreram o corpo dele, antes que ela preguiçosamente retirasse seu olhar. Ao ver aquela mulher retirar seu olhar, Lindong suspirou suavemente em seu coração. Ele só estava aqui para obter alguns materiais de atualização para a alabarda escamada ancestral sagrada, e não queria ter qualquer contato com essa beleza que parecia bonita, mas estava coberta de espinhos. Não muito tempo depois Mu Qianqian retirou seu olhar, pessoas que pareciam ter fundos poderosos caminharam sucessivamente até a primeira fila, sentando-se. No entanto, antes de se sentarem, essas pessoas conversaram um pouco com Mu Qianqian, em parte devido à sua aparência, mas principalmente devido à facção que ela representava. A grande seita do diabo. Mesmo em todo o grande Império Yan, poderia ser considerado uma genuína facção de primeira classe, e era uma existência semelhante a um soberano na grande província desolada, por isso ninguém se atreveu a provocá-los. Quando mais pessoas apareceram, mais Lindong massageou sua testa. Assim que ele estava prestes a retirar o olhar, os símbolos do destino da alma em seu palácio Yuan saltaram um pouco, fazendo-o ficar um tanto surpreso quando ele levantou a cabeça. Neste momento, havia outro grupo entrando na área de assentos VIP à sua frente. A aura desse grupo não era extremamente forte, no entanto, quando as pessoas ao redor os viam, suas expressões eram um pouco assustadoras. De seus corpos, Lindong sentiu fortes ondulações da energia mental. Evidentemente, esses caras se concentraram no cultivo da energia mental. Fora isso, quando Lindong sentiu esse tipo de ondulação de energia mental, ele também descobriu que um vestígio de sua energia mental parecia estar cobrindo seus corpos de uma maneira especial, antes de se estenderem em suas roupas, aparentemente se conectando a algo dentro. Estes são membros do culto do fantoche fantasmagórico. O olhar de Lindong piscou um pouco. A energia mental desses companheiros era excepcionalmente poderosa. Além disso, o que ele achou um pouco estranho foi que a energia mental dessas pessoas tinha um traço de tristeza e morte, e não era pura e invisível como a energia mental normal. A energia mental deles deve estar conectada a seus fantoches de símbolos. Pensando profundamente, Lindong sentiu secretamente seu saco Qianqu. No interior estava um fantoche do símbolo do meio, no entanto, devido ao fato de que ele tinha que usar pílulas Yuan puro toda vez que ele usava essa coisa, Lindong não o trazia para enfrentar um adversário em circunstâncias normais. Dizia-se que esses membros do culto do fantoche fantasmagórico trariam um gancho do símbolo junto com eles. Quando eles lutavam, o fantoche do símbolo enfrentaria o oponente de frente, enquanto eles usavam energia mental para controlá-lo e atacar. Neste tipo de 2 contra 1, eles provavelmente terminariam vitoriosos. Esta foi a principal razão pela qual as pessoas comuns não se atreviam a se tornar inimigas com o culto fantoche fantasmagórico. Afinal, ninguém queria lutar até a morte contra um fantoche do símbolo, que não tinha a sensação de dor. O olhar de Lindong varreu o grupo do culto do fantoche fantasmagórico, antes de fazer uma pausa na pessoa no centro. Ele parecia ser um jovem que tinha cerca de 25 ou 6 anos. Ele era bastante bonito e sua pele estava especialmente pálida. Um certo sorriso pairava em seu rosto em todos os momentos, mas quando esse tipo de sorriso combinava com sua aura gelada, fazia com que os outros tremessem involuntariamente. Dos sussurros próximos, Lindong descobriu a identidade desse jovem. Seu nome era Oazung, e era filho de um dos anciãos do culto do fantoche fantasmagórico. Enquanto isso, ele também era o guardião da seita de fantoches da cidade da Grande Águia, uma posição bastante alta. A energia mental desse cara talvez não esteja longe de dar um salto para o nível do mestre do símbolo da alma. A expressão de Lindong se tornou um pouco séria quando ele sentiu a fraca ondulação da energia mental do corpo do jovem.
Esse cara provavelmente estava muito perto de formar o quinto símbolo de destino. Se ele tivesse sucesso, ele teria avançado com sucesso para o estágio de mestre do símbolo da alma. Havia de fato muitos talentos capazes entre a geração mais jovem da grande província desolada. No entanto, Lindung sentiu-se um pouco desconfortável com a sinistra energia mental do culto do fantoche fantasmagórico, embora ele não soubesse por que isso acontecia. Enquanto Lindung estava imerso em pensamentos, o homem conhecido como o Azung conversou bastante com Mu Qianqian depois que ele entrou na área de assentos. Pelo que parece, ele não escondeu a adoração em seus olhos e, em resposta, Mu Qianqian claramente parecia encontrar com frequência esse tipo de situação. Devido ao histórico de outras companhias, seu sorriso não parecia excessivamente íntimo ou muito resistente, a maneira como ela entendia esse equilíbrio era bastante impressionante. Jin. Como a área de assentos VIP foi gradualmente preenchida, toda a área de leilão também estava praticamente explodindo. Uma voz clara finalmente soou no local, quando um ancião de cabelos brancos apareceu naquele espaçoso palco de leilão enquanto sorria. Hehe, esse velho é conhecido como Song Che, você pode me chamar de Mestre Song. Hoje, estamos honrados com a presença de todos e deixamos este velho agradecer a todos em nome da minha aliança marcial. Um sorriso bem-humorado pairou no rosto do ancião de cabelo branco. Envolvido pelo vigoroso poder Yuan, sua risada ecoou por toda a área do leilão. A força da aliança marcial não é fraca, pensar que eles enviaram diretamente um praticante do estágio inicial da criação da forma para sediar o leilão. Olhando para o velho conhecido como Song Che, a surpresa brilhou nos olhos de Lindung enquanto ele murmurava. Lindung já havia ouvido muitas dessas saudações convencionais no início do leilão, portanto, ele ignorou diretamente as palavras do ancião. Depois de alguns minutos, Song Che estava um pouco relutante quando finalmente parou. Sua mão pesadamente pressionou um pequeno sino diante dele, enquanto várias jovens e bonitas criadas subiam o palco do leilão com pratos de prata em seus braços. Todos, este é o primeiro item do leilão de hoje, a armadura espiritual da nuvem de fogo. Esta armadura foi pessoalmente criada pelo mestre Jin da nossa cidade do fantoche fantasmagórico. Depois de avaliá-lo, determinamos que ele já atingiu o pico de tesouro da alma de baixa qualidade. Se estiver gasto, definitivamente seria um seguro de vida adicional. Para este item, o lance inicial é de 10.000 pílulas yuan puro. O ancião de cabelos brancos recebeu aquela placa de prata e levantou o tecido bordado. Imediatamente, uma armadura interna carmesim apareceu diante dos olhos de todos. Fracamente, um calor de fogo parecia ser emitido por ele. Armadura interna tesouro da alma. Olhando para a armadura interior, as sobrancelhas de Lindung levantaram ligeiramente. Ele estava bastante interessado nesse tipo de tesouros da alma defensivos, no entanto, tesouro da alma de baixa qualidade não chamou sua atenção, mas ele também entendeu que com as pílulas de yuan puro que ele tinha, mesmo que ele encontrasse um bom tesouro da alma de tipo defensivo, era provável que ele achasse difícil obter. No entanto, apesar de Lindung não ter gostado deste tesouro da alma de baixa qualidade, ele ainda chamou a atenção de muitas pessoas aqui. Afinal, a proteção de uma armadura interior seria de fato capaz de garantir sua vida às vezes. Como essas pessoas contestaram sobre isso, o preço da armadura espiritual da nuvem de fogo subiu diretamente de 10.000 pílulas de yuan puro para um preço de 21.000, antes de finalmente ser arrematado com sucesso por um irmão Ren. Lindung encostou-se à cadeira. Ele entendeu que o início do leilão era apenas uma luta em pequena escala, os verdadeiros tesouros só apareceriam depois. Com essa atitude, Lindung parecia estar desfrutando de um show enquanto observava os outros disputando as primeiras ondas de artigos de leilão. Durante este período, ele não participou.
Com o passar do tempo, os artigos de leilão que apareceram no leilão se tornaram gradualmente valiosos, enquanto a atmosfera na área também se tornou cada vez mais intensa. Nesse tipo de lugar, era muito fácil aproveitar o que era conhecido como a sensação de gastar de forma imprudente. Coração dourado de escamas mágicas, um material metálico relativamente raro. É usado para forjar tesouros da alma de alta classe. A oferta inicial é de 5 pílulas de yuan puro. Quando ele ouviu essas palavras, Lindong de repente acordou de seu transe, quando um sorriso apareceu em seu rosto. Este foi um dos materiais necessários para atualizar a alabarda escamada ancestral sagrada, e seu preço era bastante aceitável. Embora as pessoas que ofereciam esse tipo de material fossem poucas, ainda havia algumas interessadas. Portanto, em poucos minutos, o preço deste coração dourado de escamas mágicas foi inflado para 10.000 pílulas de yuan puro. 15.000 comprimidos de yuan puro. Uma voz rouca de repente soou no leilão, fazendo com que alguns interessados ficassem surpresos. Logo depois, eles lançaram seus olhares para a pessoa escondida por um chapéu de bambu e hesitaram por um momento. Apenas um número muito reduzido de pessoas continuou a licitar, mas depois que o segundo subiu imediatamente o preço para 20.000 pílulas de yuan puro, eles poderiam optar por desistir. Como todos os outros desistirão, este coração dourado de escamas mágicas caiu com sucesso nas mãos de Lindong. Nos leilões seguintes, Lindong mais uma vez encontrou alguns dos materiais de que precisava. Embora o processo fosse um pouco problemático, mas quando ele finalmente jogou fora 50.000 pílulas de yuan puro, todos esses materiais se tornaram seus. Enquanto olhava para as pílulas de yuan puro que eram jogadas para fora como água, os cantos da boca de Lindong involuntariamente se contraíram por um tempo. Se não fosse pela extorsão das famílias Dei e Liu ao longo do caminho, a corrente só seria capaz de assistir. Embora isso fosse verdade, ele ainda gastou 20% de seus fundos da pílula de yuan puro para obter esses itens. Depois de licitar com sucesso todos os materiais, Lindong suspirou de alívio. Era fácil fazer coisas com dinheiro nos bolsos, ou então, se ele tivesse que sair e encontrar esses materiais sozinho, sabe quanto tempo levaria? O item que estamos leiloando em seguida é também um tesouro da alma. No entanto, não pode ser considerado um tesouro da alma defensivo ou ofensivo, e só pode ser chamado de um tesouro da alma do tipo de suporte. No palco do leilão, o ancião de cabelos brancos estava todo sorridente ao erguer o tecido bordado à sua frente, revelando um velho tapete amarelo de oração. Parecia haver muitos símbolos misteriosos no tapete de oração, enquanto emitia vagamente vestígios de energia peculiar. Depois de ser avaliado por um especialista da minha aliança marcial, esta esteira de oração é capaz de reunir a mente e nutrir a energia mental. Embora não seja de grande utilidade para o cultivo de poder Yuan, para um mestre dos símbolos, não é nada mal. Ao ouvir essas palavras, algumas pessoas que não cultivaram a energia mental balançaram a cabeça em decepção, evidentemente desinteressadas neste item. Lindong olhou para o velho tapete de oração amarelo, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Ele percebeu que quando sua energia mental tentou sondar esse objeto, ele foi diretamente recuperado pelo tapete de oração. De certa forma interessante. Lindong resmungou. A oferta para este tapete de oração começa em 40.000 pílulas yuan puro. Depois de ouvir esse preço, Lindong internamente balançou a cabeça. Embora este tapete de oração fosse capaz de nutrir a energia mental, esse preço ainda era um pouco alto demais. No entanto, assim enquanto Lindong se preparava para desistir, a voz do pequeno Martin soou de repente em sua mente: Lindong, este tapete de oração não é um objeto simples, parece haver algo selado dentro dele. Experimente e veja se consegue comprá-lo, acredito que não será uma perda para você.